Graça e paz, amados, mais uma vez estamos de volta para mais um Manar Podcast. O tema de hoje encontra-se no livro de Efésios, capítulo 4, versículo de 26 e 27, que diz o seguinte: Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Eu sou o pastor Israel, pastor presbiteriano, e este é mais um episódio do Manar Podcast. A epístola aos Efésios é uma das mais profundas cartas do apóstolo Paulo, tanto em teologia quanto em prática cristã. Nos primeiros capítulos, Paulo revela a grandeza da obra redentora de Cristo, a identidade do crente e a unidade da igreja. Porém, a partir do capítulo 4, ele faz uma transição clara, sai da doutrina para a prática. E é nesse contexto que encontramos a exortação direta e poderosa de Efésios 4, 26 e 27. Principalmente o versículo 27, que ele diz assim: nem deis lugar ao diabo. Essa frase curta carrega um peso espiritual imenso. Não se trata apenas de um conselho, não se trata apenas de uma dica ou de uma informação, mas de uma ordem apostólica que revela uma realidade espiritual constante. Há uma batalha invisível acontecendo e nessa batalha, nossas atitudes diárias podem abrir uma brecha para as portas espirituais serem, vamos dizer, influenciadas pelos espíritos malignos. Neste vídeo de hoje, do nosso podcast, eu quero explorar um pouco mais sobre o significado desse versículo, sobre o seu contexto, sobre as implicações espirituais, emocionais e práticas e como aplicá-lo no dia a dia em nossa vida cristã de forma madura e consciente. O contexto desse versículo, do capítulo 4, versículo 26 e 27, é um contexto tanto quanto interessante, porque para compreender Efésios 4, 27, é essencial observar o contexto imediato. Paulo está instruindo os crentes de Efésios, ou os crentes de Éfeso, da igreja de Éfeso, sobre como viver uma vida digna da vocação que receberam, conforme está lá em Efésios 4, 1. E ele fala sobre abandonar o velho homem e revestir-se de um novo homem. Capítulo 4, versículo 22 a 24. Nos versículos anteriores, Paulo aborda atitudes práticas. Por exemplo, ele diz no versículo 26, irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. E então vem, nem deis lugar ao diabo. Ora, no versículo 27 está diretamente ligado à forma como lidamos com as emoções, especialmente uma forte emoção que é a ira. Isso nos mostra que o lugar que damos ao diabo
não começa com rituais ocultos, não começa com grandes quedas, mas com pequenas concessões, com pequenas brechas emocionais e comportamentais. O significado de lugar, aqui em não deis lugar ao diabo, essa palavra, dar lugar, ela vem do grego topos, que significa espaço, território, oportunidade, oposição. Portanto, Paulo está dizendo, não conceda espaço, não conceda território, nem oportunidade para o diabo. Isso implica que o diabo não tem autoridade absoluta sobre o crente, mas ele pode agir onde encontra brecha, onde encontra um espaço em que ele é permitido. Esse espaço, lógico que não é físico, mas espiritual, emocional e comportamental. Quem é o diabo nesse contexto? Aqui a palavra diabo vem do grego diabolos, que significa acusador, caluniador, aquele que divide. Então, o diabo, ele atua principalmente em 3 frentes: acusação, engano e divisão. Na acusação, ele tenta condenar o crente. No engano, ele distorce a verdade. E na divisão, ele separa relacionamentos e famílias. Em Efésios capítulo 4, versículo 27, ele nos alerta que nossa atitude ou nossas atitudes podem facilitar essa atuação do maligno. Então, como é que damos lugar ao diabo na prática? Alguém pode até perguntar. Aí nós responderemos o seguinte, pelo menos em 3 áreas. Vamos separar aqui 3 áreas. A área da ira não resolvida. Preste bem atenção nisso que é importante. Quando Paulo conecta diretamente a ira com lugar ao diabo, ele está dizendo que a ira em si não é pecado. Veja só, a ira é uma forma como lidamos com as nossas emoções. Entretanto, a forma como lidamos com essa emoção é que pode se tornar uma porta aberta, se não fizermos da maneira certa. Então, quando a ira é guardada, quando a ira se transforma em ressentimento, quando a ira alimenta pensamentos negativos, ela se torna um terreno fértil para a ação do inimigo. Pessoas que não resolvem conflitos, elas vivem emocionalmente presas e espiritualmente vulneráveis. Uma outra condição que é utilizada quando a ira dá lugar ao diabo é a amargura e a falta de perdão. Logo adiante, em capítulo 4, no versículo 31 e 32, Paulo fala sobre amargura, cólera, malícia e falta de perdão. Essas atitudes, elas criam um ambiente espiritual tóxico. A falta de perdão é uma das maiores portas abertas para o inimigo. Por quê? Porque ela mantém a pessoa presa ao passado. Porque ela alimenta ciclos de dor. Ela impede a cura emocional. Então, quando uma pessoa está nessa condição, ela sofre muito. Um outro ponto aqui importante é a palavra destrutiva, que vem como decorrência desse outro ponto. Efésios capítulo 4, versículo 29, diz assim: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe,
Palavra, ela tem um poder espiritual que muitos ainda não entendem, embora ouçam tantas vezes falar sobre isso. Quando usamos palavra para ferir, para manipular, para mentir, para destruir, estamos liberando influências negativas e criando um espaço para divisão, seja em que área for. Um outro ponto importante é a mentira e o engano. Efésios 4:25, ele diz: deixai a mentira e falai a verdade. A mentira, ela alinha a pessoa com a natureza do inimigo, que é o pai da mentira. Pois, como ele é chamado o pai da mentira, toda mentira que você fala é apoiada por ele. Então, essa mentira, ela vai se tornando cada vez mais difícil de ser sustentada, e aí você vai precisar de uma outra mentira para suplantar aquela, e aí vira uma bola de neve, você não para mais de mentir. E tem gente que mente tanto que até acredita na mentira dela. Nós temos alguns famosos assim, vocês podem até identificar alguns mentirosos contumazes, não é? E ainda diz que a pessoa tem que mentir. Bom, mas deixando de lado essa questão, vamos voltar ao nosso texto. Quando você tem uma vida espiritual negligenciada, você está dando lugar ao diabo. Porque essa vida negligenciada, ela dá lugar ao diabo quando negligenciamos a oração, negligenciamos a palavra, ou seja, abandonamos a palavra, não lemos mais a palavra, vivemos sem uma vigilância espiritual, que é importante, vigiai e orai. Então, quando acontece isso, há um vazio espiritual, que esse vazio não pode ficar vazio por muito tempo, ele vai ser preenchido por algo. E se você não coloca Cristo no coração, se você não coloca Deus naquele lugar, você vai ser preenchido com coisas malévolas. E essas coisas más, elas tendem a te destruir ainda mais, dificultando a tua vida espiritual, cauterizando a tua mente e os teus ouvidos para as coisas espirituais. Algumas implicações espirituais importantes quando se dá lugar ao diabo. E uma delas é justamente essa, a insensibilidade espiritual. É como se a pessoa tivesse com o ouvido cheio de encimentado, sem poder ouvi-lo, sem poder ouvir a Deus, sem poder ouvir a voz de Deus. Quando damos espaço ao inimigo, a consciência se torna cauterizada. A voz de Deus fica cada vez mais distante. E o discernimento espiritual, ele vai diminuindo. Então, repare que essas coisas acontecem como fortalezas mentais. Pensamentos negativos vão chegar, repetidos na sua mente pelo inimigo, chamados na Bíblia de dardos inflamados do maligno, certo? Elas criam uma fortaleza na sua mente. E essas fortalezas, elas são geralmente crenças distorcidas. Você começa a acreditar em mentiras que o mundo fala a respeito de Deus, a respeito da sua palavra. São aquelas pessoas que dizem: a Bíblia não já está ultrapassada? Não seria bom agora já normalizar, atualizá-la? Esse tipo de informação vem de uma mente cauterizada, de uma crença distorcida. A palavra de Deus nunca foi ultrapassada.
Mas aí tem os padrões emocionais destrutivos. E junto com esses padrões vem um ciclo de comportamento repetitivo. Cada vez que você faz um negócio desse, fala uma asneira dessa, vamos dizer assim, a tendência é você ficar mais endurecido no seu coração. E aí vem as opressões espirituais. Embora o crente verdadeiro não seja possuído, ele pode ser oprimido. Oprimido por mensageiros de Satanás. Pessoas que Satanás usam para te fustigar, pessoas da tua própria família. Pode ser um pai, a mãe, o irmão, a esposa, o filho. Pode ser qualquer pessoa que fica te fustigando na fé para que você caia na incredulidade e cometa os pecados que Deus não tolera. Ora, então existe pecado que Deus tolera, pastor? Não. Deus não tolera pecado algum. Mas Ele sabe da nossa estrutura. Sabe que pecamos por pensamento, palavras, obras e até por omissão. E por isso é que Ele envia o seu Santo e Divino Espírito para estar conosco. A sua misericórdia se renova a cada manhã. E é isso que faz a diferença. Existe ainda os relacionamentos destrutivos. O que quer dizer isso? Olha, o diabo, ele atua fortemente na divisão. Porque ele gosta de agir assim. Onde há falta de comunicação, onde há orgulho, onde há falta de perdão, pode ter certeza que o diabo vai encontrar um espaço ali para agir. Se ele não estiver agindo, ele vai estar rondando, procurando a quem possa tragar. Implicações psicológicas e emocionais sobre esse ponto, é importante que a gente chame a atenção aqui desse caso, porque Efésios 4:27 também tem uma dimensão profundamente psicológica. E como psicanalista eu não poderia deixar de falar sobre esse assunto, que é o acúmulo emocional. Emoções não resolvidas, elas vão gerar ansiedade, vão gerar depressão, vão gerar irritabilidade, e aí é um ciclo de comportamento destrutivo que, quando não tratamos a raiz emocional, repetimos padrões. E esses padrões são geralmente relacionamentos abusivos, autossabotagem na nossa vida, não é? Reações impulsivas. Tem muita gente que é assim, você possivelmente conhece alguém assim. Então, por que essa pessoa faz? Porque como ela se afastou de Deus, deu lugar ao diabo, então ela perdeu a sua identidade, ou tem uma identidade distorcida. Então você vai começar a pensar que não é capaz, que não tem valor nenhum. Você vai dar ouvido a pessoas que têm muito mais palavras negativas do que positivas para você. Você vai sempre achar que nunca vai mudar. Pastor, como é que eu vou saber que eu estou dando lugar ao diabo? Deixa eu te dar algumas dicas pastorais aqui que são importantes. Primeiro, resolva conflitos rapidamente. Não se ponham só sobre a vossa ira, está aqui no texto. Isso significa, não prolongue conflitos, resolva. Busque reconciliação, nem que seja você que peça perdão por algo que a outra pessoa fez. Peça pela sua paz. Não alimente ressentimentos. A pior coisa do mundo é quando você é uma pessoa ressentida. Uma pessoa ressentida é uma pessoa doente. Então entrega a tua ansiedade ao Senhor. Deixa que Ele resolva. Então pratique o perdão continuamente. Perdoar não é sentir. Preste bem atenção. Perdoar é uma atitude que você toma.
Eu não tenho que estar gostando da pessoa para perdoá-la. Eu vou ficar triste com aquela pessoa, toda decepcionada com aquela pessoa, mas eu decidi perdoar ela. Então, se eu a perdoo, então não tenho mais que carregar essa pessoa tomando parte do meu coração, não. Libere, deixa essa pessoa viver. No final, ela vai ter o pagamento dela. Mas libere, perdoe, tome uma atitude. Quando você perdoa, eu vou até fazer um vídeo depois sobre esse assunto aqui no podcast, porque nós vamos falar sobre como perdoar. E eu vou te dizer uma coisa, quando você perdoa, você liberta aquela pessoa a quem você perdoa. Deixa ela livre viver a vida dela. E você fecha as portas espirituais para qualquer influência maligna. Você interrompe o ciclo de dor, porque você passa a viver aquela realidade que a Bíblia nos ensina. Eu sei que não é fácil. Você pode até estar pensando aí, mas pastor, não é fácil. Eu sei que não é fácil. Mas se não fosse necessário, o Senhor teria lhe dito. O Senhor teria escrito na sua palavra. Mas ele diz, se você tem uma oferta e tem algo contra seu irmão, deixe a oferta lá, volte, reconcilie com ele, perdoe e depois volte. Estão entendendo aqui a importância do perdão? Veja, que mais Deus nos perdoou do que temos que perdoar alguém. Então, perdoe, tome essa atitude de fé. Ah, mas se eu perdoar, ele vai querer continuar a amizade, vai querer continuar o convívio. Você não precisa continuar no convívio com essa pessoa, nem precisa estar junto dela. Perdoe, libere e viva a sua vida e deixe ela viver a dela. Não pense mais nisso. Entregue a Deus. Então, essa forma é uma forma da gente disciplinar nossos pensamentos. A mente, ela é um campo de batalha que precisamos aprender o que é necessário. E para isso é necessário filtrar os pensamentos, substituir mentiras pela verdade, meditar na palavra de Deus, vigiar suas palavras, cuidado com o que fala. Principalmente nos nossos dias atuais, nós estamos hoje em 2026, possivelmente quando você estiver assistindo daqui a 1 ano, 2 anos, 10 anos, esse vídeo, você pode até pensar, olha, já evoluímos, mas eu digo, a palavra de Deus continua bem atual. Então, vigie suas palavras. Cuidado com ela. Antes de falar, pergunte se isso aqui edifica. Será que é necessário? Será que essas minhas palavras que eu vou falar aqui edificam, honram a Deus? Então mantenha uma vida espiritual ativa. Se você orava pouco, passe a orar mais. Passe a ler mais a palavra de Deus. Passe a frequentar mais a igreja, a se envolver com os trabalhos da igreja. Ah, pastor, mas tem muita gente falsa também na igreja. Tem, onde tem ser humano, tem gente com pecado. Mas você não pode deixar de se comungar com as pessoas. É ordem de Deus, não deixemos de nos congregar. Então, congregue. Procure, dentre as que estiverem lá, aquelas que mais se afeiçoam a você, aquelas que mais combinam com a sua personalidade e forme um grupo de oração, de busca pelo Senhor. Então essa prática, ela fortalece o teu espírito e fecha as brechas que porventura podem estar aí na tua vida. E desenvolva autoconhecimento. Quando você abre portas por feridas não tratadas, Satanás vai cirandar na sua vida, na sua casa, na sua família. Então, é importante identificar quais são esses gatilhos emocionais que me fazem sair
do meu eixo? Quais os padrões de comportamento que eu tenho andado que tem feito a diferença? Quais as feridas do passado que têm atrapalhado o meu desenvolvimento emocional? Então, a dimensão da responsabilidade pessoal é muito grande. Em Efésios 4, 27, deixa bem claro isso, que é algo essencial. Ele diz, o crente tem responsabilidade espiritual. Quando Paulo diz, se o diabo entrar, veja só, porque na realidade, o diabo, ele não força a coisa, ele fica rondando. Se você dá lugar ao diabo, então ele vai fazer o que lhe é natural. Mas se você fecha a brecha, o diabo não entra. O diabo não tem autonomia. Então, veja só, existe a escolha. Evite fazer uma escolha errada. Escolha a coisa que está dentro da palavra de Deus. Existe vigilância, vigie. Existe responsabilidade. A vida espiritual do crente não é passiva. Lembre-se disso. Ela é intencional. A graça de Deus, ela está aqui para nos auxiliar. Mesmo quando damos lugar ao inimigo, ainda há esperança. Ah, mas eu dei lugar ao inimigo. Tem esperança. Volte. Volte. Deus oferece perdão, Deus oferece restauração e Deus oferece renovação. O caminho de volta inclui arrependimento, um arrependimento sincero, inclui confissão do seu pecado a Deus. Não confesse a homens, porque homens também são pecadores. Mudança de atitudes, ou de atitude, e reconexão com Deus. Fazendo isso, veja só, é importante que você anote isso. A vigilância contínua em um mundo espiritual ativo exige que você cumpra aquilo que foi determinado na palavra de Deus. Efésios 4, 27 é um chamado à maturidade espiritual. Ele nos ensina que pequenas atitudes têm grandes consequências espirituais. Emoções mal resolvidas podem abrir portas perigosas. A vida cristã exige vigilância constante. Não deis lugar ao diabo. Não é viver com medo, mas com consciência. É entender que somos responsáveis pelas portas que abrimos, que temos autoridades em Cristo e que podemos viver livres, curados e fortalecidos pela força do Espírito Santo. Pergunte a si mesmo: alguma área na minha vida que está aberta? Existe ressentimento na minha vida que não foram resolvidos? Tenho alimentado pecados e pensamentos negativos? Minha palavra edifica ou destrói? Deus não nos chamou para viver oprimidos, mas para a liberdade nos chamou, para vivermos livres. Quando fechamos a porta do inimigo, a paz se estabelece, a mente se renova, os relacionamentos são restaurados, a presença de Deus se torna mais evidente, e Efésios capítulo 4, 27 não é apenas um alerta, ele é um convite à transformação. Vigie, discirna, e viva uma vida onde não há espaço para as trevas, porque a luz de Cristo governa todo o nosso ser. Nós ficamos felizes porque tratamos desse assunto, e é um assunto maravilhoso. Nós teríamos muito mais coisa para falarmos aqui, mas se você quiser saber mais, fala aqui nos comentários, certo? Fica com Deus, nós nos encontramos no nosso próximo podcast.